Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Espero que todo mundo super bem para essa noite de terça-feira, que eu já quero anunciar para todo mundo que a energia tá lá, ó, nas alturas. Por quê? Porque hoje não é mais do mesmo. Então, se você, por algum motivo, está sentindo a falta de alguém que você gosta muito, que você gostaria que estivesse aqui contigo, já tira um print dessa tela, já manda aquela mensagem. As pessoas andam muito distraídas, né? Então, vamos dar um crédito para elas. Vamos dar uma última chance delas não perderem essa noite, porque eu garanto para vocês que vai ser muito gostoso e muito divertido. Então, sejam todos muito bem-vindos. E já para começar, sabe o que eu quero? Eu sei que nós temos muitos convidados nessa noite. Me conta aí no chat de onde você está conectado. Porque se tem uma coisa que a internet é maravilhosa e permite, é a gente ser de qualquer lugar do mundo. E eu não sei se vocês sabem, mas o português, a língua portuguesa é a quarta língua mais falada no mundo, né? Então a gente pode conectar nesse idioma gente da China. Vocês sabiam que em Macau fala-se português? Quem sabia? Fala-se português na África, na América do Sul, na Europa, em qualquer lugar, né? Então só varia ali, né, o fuso horário, mas deixa eu ver de onde que vocês estão conectados. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, Rio de Janeiro, Ribeirão Pires, estou aprendendo, né, Gabi? Estou aprendendo, estou conhecendo. Interior de São Paulo, Itapecerica da Serra, que chique, Lígia. Esse aí vou ter que decorar, hein, amiga? Ó, Salto City, você vê, Salto City é meio americano, nome chique, né, meu povo? Salto, Aracaju, o Celso está passeando. Gente rica é outro patamar, né, meu povo? Patos de Minas, e olha só. E por que eu estou perguntando isso? Porque minha convidada da noite, ela é muito chique, muito rica, tá? Ela é lá de Campos do Jordão, ela tem um fogão de bilhões de euros, alguns de vocês já sabem até dessa história, né? E hoje eu vou pedir de novo, né, para ela contar onde que ela comprou esse fogão italiano que ela mandou entregar lá na mansão dela, com piscina, com borda infinita. Eu vou ter que ir lá para ver se é isso tudo mesmo. Mas antes de qualquer coisa, gente, eu estou muito feliz porque eu gosto muito dela. Ela é minha amiga, ela é uma mulher íntegra, é uma mulher que tem uma personalidade fora do comum, né? Não preciso nem falar, ela é taurina, gente. Pensa numa mulher que gosta de tudo, bastante do bom e do melhor. Ela é advogada, ela é mãe de uma filha linda, maravilhosa. Ela é esposa do Jean, gente. Jean é quase um francês, alguém que eu também admiro demais. E ela é também uma aromaterapeuta de mão cheia, alguém que tem realmente muita propriedade, muita autoridade para a gente falar do que a gente vai falar nesta noite. Então, eu quero que todos vocês me ajudem a receber como ela merece a minha amiga Ariadne Esteves. Vem para cá! Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Quanta gente linda nessa sala. Você viu? Tava com saudade de misturar com essa francesa, né? Para a gente fazer tudo junto e misturado, né, gente? Ai, coisas lindas. E o povo parece que tá com frio, Ariadne. Tá frio aí onde você tá? Menina, deixa eu só mostrar uma coisa. Eu tô até com botinha de patinha de urso, ó. Eita, De nossa, tanto frio que eu tô aqui, que delícia. congelada, credo. Mas você gosta de frio, Ariadne? Não, Sam, não gosto, não gosto. O pessoal fala que chega no inverno eu hiberno, eu só saio no verão, que é aí que eu começo a aparecer de novo. Amiga, eu amo um friozinho. Acho que a gente passa tanto calor aqui. Eu moro em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, então assim, eu amo um friozinho. E aí acabei de voltar da Europa, né? E aí
caraca, pensa no mundo invertido, tava um calor insuportável. Então eu estou amando esse clima aqui no Brasil. Não, eu estava querendo estar lá na Europa, para falar a verdade. Eu falei que eu vou ficar tão rica igual você, que vai chegar no verão europeu, eu vou para lá. Quando eu ficar rica igual você, acho que eu vou vender meu fogão de milhões de euros para Eita, poder nós. fazer isso. Ariadne, olha só, tem muita gente provavelmente que não conhece quem é você. Eu também vou contar um pouquinho da minha história, né, para que os nossos convidados possam entender por que que a presença deles é tão especial. A gente vai falar de muita coisa boa nessa noite. Fica conosco até o final, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mas conta um pouquinho para a gente, Ariadne, um pouquinho da sua trajetória, como que esse mercado fabuloso da aromaterapia chegou na tua vida, o que que é hoje, né? Conta aqui um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigada, Sam. Você é minha amiga. Ela fala bem de mim, mas ela é suspeita, é porque ela gosta de mim, né? Gosto mesmo. Apesar de eu sempre achar que não tem como não gostar de mim, né? É Mas tudo verdade bem. também. Eu sempre falo isso. Mas a Sam é uma pessoa espetacular. Pensa, eu falei até, pensa numa mulher inteligente. Imagina, vocês sabem que ela é quem é aqui, né, que está visitando, conhecendo, ou da minha equipe, que talvez não conheça ainda a Sam. A Sam, para vocês terem ideia, ela é formada na Sorbonne, né? Sorbonne, né? Que assim que fala, né? La Eu não sei francês. Sorbonne, La Sorbonne. Sorbonne. Ah, Isso, meu chiquérrima. time fala Fala francês, tá? Desculpa. sim, fala 5 línguas diferentes. Olha que mulher inteligente. E se tornou referência no mercado, né, de marketing de relacionamento, que foi que ela, né, então, assim, me aproximei muito dela por conta da Doterra, a gente se conheceu na Doterra, uma pena que eu não conhecia ela antes, quem sabe ela tinha sido parte da minha equipe, né, muito triste isso, mas fazer o quê? Faz parte da vida, mas nós nos conectamos muito e a gente é amiga, independentemente de estarmos na mesma linha ou não. Bom, mas falando de Doterra, Apesar que isso aqui vai ser um espaço terapêutico nessa noite, tá? Eu mando mensagem para ela, ela demora para responder, tá, gente? Então, assim, ela faz a gente gostar dela e depois ela é enrolada, tá? Então, mas não, enfim, abafa, gente. mas não é não é de ruindade, é que meu WhatsApp tem tanta mensagem que tem hora que sabe o que que eu faço para poder responder meu WhatsApp, gente? Vocês não Ah, acreditam. Eu boto no modo avião, daí eu começo a ler as mensagens e aí começo a responder. Porque se eu solto do modo avião, eu não dou conta. Não, não sei o que acontece. É duro. coitada, é uma vítima, gente, é uma vítima. Bom, mas vamos lá. Eu conheci Doterra em 2016. Doterra, na verdade, ela não estava no Brasil. A Doterra é uma empresa é a maior, hoje é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, já existe desde 2008, né? Ela foi fundada por 7 pessoas, 6 homens e uma mulher, lá nos Estados Unidos, e que deram esse nome Doterra, que na verdade é um nome de origem do latim, que significa presente da terra, ou dádiva da terra. Mas ela só tinha lá nos Estados Unidos e em outros países, no mercado brasileiro ainda não tinha sido aberta. E eu conheci em 2016 porque um rapaz que serviu missão aqui na minha cidade, que é americano, ele terminou a missão dele, foi embora para os Estados Unidos e a gente acabou ficando muito amigo, porque esse rapaz, ele fazia direito, o pai era advogado e como a gente é tudo da área do direito aqui na minha família, né? Eu sou advogada, meu marido é advogado. A gente teve uma conexão assim, a gente acabou ficando amigo. E quando ele foi embora, ele falou, mandou mensagem para mim, Ariadne, vai abrir uma empresa no Brasil de produtos naturais, e eu queria muito que você conhecesse, porque eu acho que tem tudo a ver com você. E até na época eu ainda pensei assim, por que que ele achou que eu tinha a ver com produto natural, né? E aí ele falou assim, porque aí na sua casa, né, vocês comem assim salada, fruta, toma suco na hora do almoço, porque ele almoçava em casa. Mas é que isso na hora do almoço é normal na casa de brasileiro, né? A gente come assim. Então ele achava que eu gostava de produto natural por isso. Ele pediu até para eu marcar uma reunião, chamar uns amigos, mas claro que eu não fiz nada disso, tá? Porque eu sou, eu vou dizer uma coisa aqui que eu sou taurina. Taurinos, eles são desconfiados, eles não são muito abertos, né? Então, eles são pessoas muito assim, deixa eu ver o que está rolando primeiro, né? Então, eu não ia chamar, fazer reunião, não ia fazer nada disso. Mas ele veio na minha casa junto com o Chris Bracken, que na verdade hoje é o meu upline, porque o Will, na verdade, ele foi, começou e depois ele parou de fazer. E o Cris que ficou comigo, né, nessa empreitada. Mas eles chegaram aqui na minha casa com um kit, né? Ah, nem tá aqui o kit, não tá? Não, não tá. Um kitzinho que parece o kit Brasil, mas não é o kit Brasil, é o kit que tem nos outros mercados fora do Brasil, que é o kit
Ah lá, acho que a Sam vai segurar um kit parecido lá. Deixa eu ver ali. Ah lá, é parecido com um desses dois aí, mas é um kit que só tem fora do Brasil, que chamava assim, é o kit da família médica. E ele trouxe, sentou, começou a expor aquele kit aqui na minha casa, mostrar aqueles olhos, e ele passava, e eu lembro que passava assim para mim, eu fazia assim e dava pro meu marido. Aí meu marido cheirava. Aí ele falava, ah, pinga na mão, faz assim. Meu marido fazia. Eu não, eu só dava pro meu marido. Daqui a pouco, ah, esse aqui pode beber. Meu marido virava na boca. Esse aqui pode passar. E meu marido passava. E eu olhava e falava, gente, meu marido vai morrer, porque ele não sabe nem o que esse troço ele tá. E eu não passava, não cheirava direito. Será que o homem vai morrer, pensou Ariadne, né? Já começou Eu a pensei, pensar legalmente, herança, tudo, né, amiga? pensei, esse homem vai morrer, né? Porque usando tudo, sem controle, daquele jeito, né? E ali foi, no final da apresentação, o Jean quis comprar o kit, quis cadastrar. E eu lembro que eu fiquei muito brava, porque eu falei, como que você vai pagar isso nesse cheiro? Cheiro, eu vou aqui na Aroma Acessórios aqui, compro aqui na Aromatizando que tinha aqui em Taubaté, e compro aqui. E o meu marido quis cadastrar com aquele kit, era em dólar, era cadastro americano, a gente usava o endereço lá dos Estados Unidos, entendeu? Era tudo assim, não tinha ainda no mercado brasileiro. E aí meu marido começou a utilizar, tá? Ele que começou a utilizar, e eu lembro que eu nem deixava o kit ficar em casa, ficava lá no quarto do meio, que eu falava, ai, fica passando esses negócios, credo, essa confusão de cheiro, que horror, que não sei o quê. Olha, Mas minha ele amiga, ficava, você é bem preconceituosa, hein? Olha eu já sou melhor hoje, tá? Do só. Terra me melhorou bastante. Eu fui uma pessoa pior. E eu só que aí o que que aconteceu? Ao longo daquele período, o Jean foi usando assim, muito sem coisa, mas quando chegou em setembro daquele ano, o Chris e o Will quiseram convidar o Jean para ir para os Estados Unidos, mas hoje, eu olhando para trás, eu tenho uma visão bem diferente de tudo que aconteceu. Quando acontece, a gente não sabe, né, gente? Não é assim? A gente não entende. Mas eu olhando para trás hoje, eu entendo. Na verdade, quando o Chris e o Will convidaram o Jean para ir para os Estados Unidos participar da Convenção Mundial da Terra, eles não convidaram porque eles estavam convidando a gente. Porque, na verdade, o Chris achou que eu nunca ia fazer do Terra. Porque o jeito, eu devo ter tratado ele muito bem na minha casa, de certo, né? Por isso que ele pensou isso, né? Eu acho que eu fui muito receptiva, calorosa, amorosa, então acho que ele pensou isso por isso. Então, assim, ele não pensava que eu iria fazer. Mas o que que aconteceu? Ele foi chamando todas as outras pessoas que eles tinham cadastrado aqui no Brasil. E ninguém tinha nem passaporte, nem visto para ir para os Estados Unidos. Os únicos que tinham éramos nós, né? E aí a gente foi o que a gente restou, a gente foi o que restou para ele para convidar. Mas aí eu digo que a sorte ela bate na porta de quem está preparado, nessas horas é que você entende isso, né? E foi ali que aconteceu. O Jean veio falar para mim que ele tinha sido convidado. Eu falei, mas eles vão pagar para você ir? Daí ele falou, vai. Daí eu fiquei. Aí começou umas pulgas a ficar atrás da minha orelha, né? Porque, gente, quem conhece americano sabe que o americano não faz as coisas porque gosta de você, porque acha você bonito, nada disso. É porque eles veem oportunidades de dinheiro, de fazer dinheiro, né? E aí foi. Apesar que o Jean é muito bonito, né? Não vem, não, hein? Não, mas era homem. Se fosse mulher, eu ficava preocupado com o tráfico sexual, né, de mulher, mas era homem. Acho que não ia acontecer isso. E o Jean é grande, né, forte, assim. Eu falei, ah, você vai se defender fácil se for uma coisa do tipo, né? Pode ir, não tem problema. Mas eu fiquei com aquilo da cabeça, né, de que, pô, eles devem estar fazendo dinheiro com isso daí. E o Jean foi. E o Jean foi, conheceu, viu toda a estrutura, conheceu os donos, conheceu a sede, participou da convenção. E o Jean voltou pior do que ele foi, porque eu pensei que ele ia voltar melhor, esquecendo essa história, mas aí ele voltou pior. Ele voltou achando que eu tinha mesmo que fazer o negócio. E ele falou uma coisa, eu lembro que quando ele chamou eu para conversar, ele falou uma coisa para mim que me marcou bastante, sabe? O Jean falou assim para mim, Ariadne, eu sei, assim, gente, eu vou ser sincera para vocês, eu não sou uma pessoa muito simpática. Pode ver que quem me olha fala assim, nossa, cara de nojenta, nossa, que cara de metida. As pessoas têm essa interpretação ao meu respeito e eu dou o braço a torcer, porque eu sou com essa cara mesmo, uma cara meio de nojo, assim. Mas ele falou uma coisa para mim. Ele falou para mim que eu sou muito empática com as dores das pessoas. Que eu sempre, e eu realmente sou assim, eu sempre me preocupei com o ser humano, com o que ele está passando, com o que ele está sentindo. Eu não gosto de danificar as pessoas, e se elas estão sofrendo, eu gosto de querer ajudar. E aí ele falou isso para mim, ele falou, Ariadne, com isso que você tem, eu sei que através desse negócio você vai poder ajudar ainda mais do que através do direito, do que através da advocacia. Porque na advocacia a gente ajuda as pessoas, mas é mais limitado a nossa forma de poder ajudar do que eu poderia fazer. E quando ele falou aquilo,
me deu meio que uma chacoalhada, e aí foi quando eu falei: ah, tá bom, vamos testar então para ver se isso é bom. Mas eu tinha que ganhar confiança no produto, eu não tinha confiança. E aí vocês lembram que não tinha produto, não tinha nada em português, não tinha nada, 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 nada. E eu fui lá e comprei um livro do Dominique Badot, que era pura química no livro. Eu comecei a livro e falei assim, Senhor, o que que é isso? Aí eu fui achar um curso e aí comecei a estudar. Aí eu acabei usando um óleo na unha do Jean, porque eu joguei no Google, porque o Jean tinha uma micose, né? Daí eu vi que no kit tinha a melaleuca, começamos a usar na unha dele, realmente deu resultado. Em um mês a unha dele começou a nascer saudável, com o tratamento que eu já estava fazendo há 2 anos. Ali comecei a querer entender o que, que tinha dentro dos vidros, porque eu achei que tinha remédio nos vidros. Aí eu comecei a estudar. Foi ali que eu fui descobrindo e eu comecei a usar, e minha crença no produto foi crescendo, né? E aí, no meu começo era bem assim, gente, eu não fazia pelo negócio. Eu, sim, isso é uma coisa que eu juro para vocês, eu tinha zero intenção de negócio. Por quê? Porque eu já era advogada, eu já estava trabalhando, eu já era casada, tinha filha para cuidar, minha filha adolescente, sabe? Eu já tinha minha vida, tipo, eu já estava tocando, não é que eu era rica, mas assim, o meu trabalho já me dava o sustento que eu precisava. Eu gosto da advocacia, eu sou uma mulher realizada no direito, eu não tenho frustração na área jurídica. E aí foi quando, assim, eu comecei a falar para as pessoas meio que naturalmente, tipo, a minha tia chegou em mim, ai, tô com uma dor no ombro, o médico quer que eu use anti-inflamatório, eu não quero usar. Ó, tia, eu tô usando uns trem aqui que tá dando certo aqui em casa, quer experimentar? Aí vinha outro, ai, tô com uma dor assim, ó, tô usando uns trem aqui que tá dando certo, quer tentar? Aí as pessoas queriam e elas, né, aí elas, como que eu tenho que fazer? Ó, para comprar, a gente faz o cadastro, o Cris pega lá nos Estados Unidos, vai mandando pelo correio. E essa foi a história. E só que chegou um tempo que o correio começou a travar, as encomendas não entravam mais no Brasil. Foi quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos buscar, em dezembro de 2017. Foi perto do Natal, eu lembro até. Eu lembro que eu fui numa quinta, voltei no domingo para Utah, gente. Utah dá 36 horas de viagem para chegar naquele meio do nada lá, né? Então foi um trampo do caramba para eu fazer aquilo, mas eu fui. E aí eu lembro que eu cheguei na sede da Doterra para pegar os produtos, olhamos o meu escritório virtual e tinha lá assim mil e poucos dólares para receber. E aí foi quando eu falei, mas o que que é esse dinheiro? Aí eles falaram para mim, é porque você está apresentando para as pessoas. Eu falei, mas só porque as pessoas compram da empresa, eu estou ganhando? É porque quando você apresenta, elas cadastram, a empresa te bonifica. Mas só por isso? Daí eu não tinha como receber aquele dinheiro, para receber eu tinha que abrir conta, né? Daí eu falei, quer saber? Me dá tudo em produto aqui, soca na mala, já com tudo que eu tenho, eu levo para o Brasil. Então eu vou divulgar esse troço lá. E foi quando eu comecei a ter um pouco mais de intencionalidade. Mas foi em março de 2018, alguns meses antes da abertura, que foi em junho de 2018, que aí o Chris e o Boyd Truman, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é o que criou a Sinfonia das Células, e ele é o cadastrador, inclusive, daquele chinês, que é o maior cheque do mundo, sabe? Aquele chinês é irmãozinho do meu upline. E aí os dois sentaram comigo, abriram o Construa comigo em inglês, começaram a me mostrar os números, e eles me mostraram o cheque deles de fundador lá nos Estados Unidos. Daí, quando eu olhei aquilo, foi o que me. Pô, que você tá. Ah, é sério que vocês estão ganhando isso? Ah, você ganha mesmo? Ganho. Ah, mas então eu quero ganhar isso? Porque se eu for fazer, vai ser para ganhar isso, que eu não vou fazer para ganhar pouco, não. Se for para eu gastar meu tempo, meu talento, minha saúde nisso, é para ganhar dinheiro. E aí eu falei, o que que eu tenho que fazer? Aí foi quando eles me explicaram, né? A gente começou a ver números. Ah, quando você faz tantas apresentações, você faz tantos cadastros. Então, para fazer isso até junho, você tem que ser Gold até junho. Eu era Premier na época, eu tinha que ser Gold. Então, em abril eu era Premier, eu precisava ser Gold até junho para eu entrar no clube de fundadores. E aí eles me mostraram e aí eu comecei. Então, eu comecei, eu apresentava onde eu estava, era na sala de audiência, era no fórum para as testemunhas, era no qualquer lugar que eu estava, era em casa, eu ligava, fazia bolo de laranja aqui, ligava, ô fulano, o que que você está fazendo hoje? Não estou fazendo nada, então vem aqui em casa agora que eu quero te mostrar um negócio. Ô fulano, o que que você está fazendo amanhã? Ah, sabe? Ah, se ela falasse assim, ah, hoje eu estou ocupada, e amanhã, o que você está fazendo? Não, amanhã eu estou desocupada, então amanhã você vai vir aqui em casa que eu quero comer um bolo com você, que eu quero te mostrar um negócio que eu estou fazendo. E assim eu ia fazendo, eu não dava espaço para a pessoa falar não para mim. E eu comecei, ia fazendo reunião, eu ligava para as pessoas que eu tinha cadastrado, ó, vamos fazer reunião, mas não tem ninguém, não, então você arruma porque eu tô indo, sábado eu tô aí, você tem que arrumar gente, e botar nessa sala para aprender. E aí, eu fui fazendo,
consegui, né? Consegui chegar no Gold, consegui entrar para o clube de fundadores da Doterra aqui no Brasil, e assim eu construí essa jornada. Hoje eu sou Blue Diamond, né? E hoje eu vejo, na verdade, que essa doideira, assim, eu não tenho explicação do porquê eu fiz isso, né? Foi muito mais forte do que eu. Os números realmente foi o que me atraiu para o negócio. Só que eu sempre tive muito consciência na minha mente que eu não ia fazer por, assim, eu não, na verdade, eu nunca fui ensinada pela minha mãe a me satisfazer com pouco, né? Me contentar com pouco. Então, os números que eu olhei os números grandes. Aprender sobre os olhos foi uma consequência daquilo que eu estava fazendo, porque aí eu ia estudando e eu ia aprendendo sobre eles. E, modéstia à parte, eu realmente sou inteligente, eu gravo, faço as coisas. Isso não é que eu estou me gabando, mas eu tenho essa facilidade de gravar, eu leio, eu gravo com facilidade. Eu E aí eu posso, fui aprender e eu sobre os olhos. posso, Ariadne, falar aqui diante de todo mundo, gente. A Ariadne foi literalmente minha professora aqui, porque eu não conhecia a Ariadne, e quando a gente iniciou essa jornada, eu descobri a Ariadne no YouTube, e tudo era muito novo, né? E eu aprendi, graças a Ariadne, né, o que eu sei. E por que que eu gostei muito, né, Ariadne? Porque você tem uma didática muito boa, uma simplicidade muito grande. E às vezes, quem está aqui ouvindo, né, sobre aromaterapia pela primeira vez, pode pensar que é algo muito complexo, que é científico, que tem as moléculas, não sei das quantas, né? E se tem um vídeo que eu compartilho com todo mundo até já sabe, o nosso time ama aquele vídeo, é aquele vídeo de 14 minutos onde você explica sobre cada um dos 12 óleos essenciais. E aquele vídeo foi, foi realmente, assim, para mim, acho que um começo de muita prosperidade, porque aprendi contigo, né? E eu acho que todo mundo vai querer te ouvir sobre isso. E digo mais, tá, gente? Não é porque ela é minha amiga, não é porque ela está diante de mim, é, ela realmente traz algo que deveria ser, inclusive, óbvio para todo mundo. A aromaterapia é algo milenar, é algo que Cleópatra já usava, menino Jesus, né? Não precisa mistificar algo como se fosse algo complicado, não é, é da natureza, né? O Criador, ele não ia criar as doenças se não tivesse o remédio natural, não é assim, Ariadne? É bem isso. E na verdade, assim, quando eu fiz a primeira aula que eu fiz de aromaterapia, eu lembro que eu fiz pelo Instituto Brasileiro de Aromatologia, porque não tinha nada da Doterra aqui, e ela usava os óleos de outra empresa que nem tinha autorização para uso interno nem nada, e ela servia o lanche lá com os óleos que ela tinha lá. Ela servia os óleos que não tinham autorização para uso interno e ela usava ali, entendeu? Então, assim, eu usei, aprendi a fazer muita coisa ali com os óleos. E aquela professora, uma vantagem muito, assim, ela tentou falar mal da Doterra na primeira aula, mas aí você imagina, né, que eu subi com elas nas tamancas lá e falei para ela, ó, pode parar, você vai falar mal da Doterra, não. Mas a Doterra, o caramba, eu tô aqui estudando e eu sou cadastrada na Doterra, então você não vem falar mal de Doterra aqui, não, porque o meu dinheiro vale tanto quanto todo mundo que tá aqui nesse curso, então você vai respeitar a empresa. E aí, começamos assim a nossa relação, nós duas, mas foi muito bom, porque ela me respeitou, eu respeitei ela, e eu aprendi bastante com ela. E uma das coisas que ela me tranquilizou muito foi isso, esse medo que as pessoas constroem em cima dos óleos essenciais, ele é tão descabido, porque foi ali que eu aprendi, gente, as pessoas têm medo de tomar óleo de limão, mas não têm medo de tomar cachaça. As pessoas têm medo, sabe, de comer, por exemplo, um bolo com gotinhas de tangerina, mas não tem medo de botar um fast food para dentro do corpo. E se você for ler o que faz aquilo lá, você fica horrorizado. Então as pessoas elas estão com muito medo das assombrações erradas, né? E quando me falam que não se pode fazer uso dos óleos essenciais como se usa, eu falo, ó, se fosse assim, então eu já tinha capotado faz tempo, porque o tanto de óleo que eu uso nessa casa, para tudo, todo lugar da minha casa tem óleo, todo lugar é usado e a gente está super bem, né? Não tem nada de errado. Pelo contrário, eu hoje vejo uma pessoa muito mais saudável, muito melhor do que antes, porque antes eu era tão intoxicada de porcariada e até com mais consciência corporal e pessoal por causa dos óleos, né? Então, óleo nada mais é, gente. Inclusive, Ariadne, tudo é um processo, né? Hoje
todo mundo está falando de aromaterapia, né? Atletas, esportistas, influenciadores. E eu que acabei de voltar da Europa, eu vejo como lá é difundido, né? Como que as pessoas têm clareza. Eu estive no sul da França com uma líder incrível do nosso time, e como que as francesas, por exemplo, e eu sou francesa, né? Como que elas manuseiam com segurança, como elas entendem do assunto, e no Brasil a gente está apenas no começo do que um dia será. Né? Então, quando a Hum. gente vai, por exemplo, nas farmácias naturais, e hoje tem essa demanda reprimida, inclusive, a gente vê muitos suplementos, muitos produtos derivados de óleos essenciais. E no Brasil não vai ser diferente, né? Nos próximos anos, quem está aqui, quem está tendo acesso a essas informações, considere-se uma pessoa privilegiada, porque de fato a gente está apenas no começo, né, Ariadne? O mercado de saúde e bem-estar, ele está previsto para atingir a marca de 8,4 trilhões de dólares até 2027. E a Doterra faz parte desse mercado de saúde e bem-estar. É o que as pessoas buscam hoje, né? E óleo essencial, gente, é uma coisa tão simples. É você pegar, por exemplo, você pega o limão, você aperta a casquinha do limão, aquele caldinho que sai, aquilo é óleo essencial. Quem que não usa raspa de limão no bolo, no mousse de limão? Quem que não usa hortelã que pega na horta, ou o orégano, né, que rasga assim para pôr? Quem que não faz isso? Aquilo ali, quando você rasga, aquele aroma, isso é óleo essencial, é aquela bolsinha, aquela molécula. A diferença ali é a concentração. É porque você, aqui, né, o que você tem, ele é concentrado, porque aí você passou pelo processo de destilação, separou a água do óleo essencial, ficou só o óleo essencial. Então, aqui é mais concentrado. É lógico que você vai usar em menos quantidades. Você não precisa usar naquela quantidade toda. Mas eu posso dar real para vocês: se você virar um vidro inteiro desse de óleo essencial, você não vai morrer. O máximo que vai acontecer é dar uma boa diarreia ou até vômito. Mas você não vai morrer. É diferente de você pegar um vidro, por exemplo, de dipirona inteiro e tomar. É muito diferente. Entendeu? A consequência é muito diferente. Ah, vai ter uma intoxicação, você só vai vomitar e ter diarreia. Até hoje, eu não tem casos narrados de morte por uso de óleo essencial. Mas de medicamento você vai ver isso. Por quê? Porque isso aqui não tem. Lógico que ninguém vai falar para ninguém beber um vidro de óleo essencial, né, gente? Ninguém é louco a esse ponto. A gente ensina justamente a usar nas quantidades certas. Mas também não precisa ter esse medo, sabe? Ai, porque não pode na grávida, não pode no neném. Mas como não? A criança, o neném recém-nascido toma antibiótico se precisa. Por que que eu não posso usar óleo no recém-nascido? Mas eu posso usar antibiótico. Sabe? Não faz sentido na minha cabeça essas coisas. Inclusive, muitas mães, né, optam, né, por soluções naturais com seus filhos, com as pessoas que a gente ama, né, porque a pandemia mudou a mentalidade das pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, meu pai. Meu pai é alguém que não vai tomar absolutamente nada que um médico indicar sem hoje jogar no Google. Nós mudamos, o nosso comportamento de É. consumo, inclusive de medicamentos, mudou. E as pessoas querem soluções naturais porque elas estão percebendo, né, que elas estão cada vez mais ansiosas, muita gente com qualidade de sono comprometido, né, já estão cansadas de perceberem que tomam remédio que dá efeito colateral, aí tem que tomar outro remédio. Então, quando a gente entende que soluções naturais podem fazer da nossa vida uma vida melhor, uma vida mais feliz, mais leve, né? Isso transforma. Eu vejo por mim, né, Ariadne? Eu tinha muito desafio de enxaqueca, dor de cabeça, fiz muitos tratamentos, fiz tudo quanto é tipo de exame. Os médicos não me encontravam nada, mas a dor de cabeça eu tinha, né? E depois que eu mudei a minha estratégia para cuidar da minha saúde através da aromaterapia, eu sou definitivamente uma pessoa infinitamente muito mais saudável, né? Deixa eu te perguntar, você fala um pouquinho para gente, um pouquinho de cada um desses 12 principais, para as pessoas que não conhecem ainda, Ariadne? Ora, eu amo falar desses 12 óleos, que são os principais, porque eu considero eles uma farmacinha dentro de casa, né? Então vamos começar homenageando a
Sandrine, vamos falar da nossa lavanda, né? Nossa lavanda de alta altitude, a nossa ela é extraída lá na Bulgária, né? Mas também tem uma parte que acaba vindo da França. Então é uma lavanda fina, é uma lavanda rica em linalol e acetato de lina. Olha que quanto nome difícil isso daí, mas na verdade a lavanda é para quê? Eu não Tirar o falo nada estresse, dessas coisas chiques que você fala, tá, Ariadne? né? A pessoa fala que Deixa, dorme bem, eu falo, ó, então usa lavanda. é que você já é chique, então você não precisa enchicar, eu preciso ficar enchicando, entendeu? Para poder ficar valendo a pena me ouvir. Mas a lavanda, no fundo, é para isso, gente. Ela tem, inclusive hoje, agora, né? Quando eu comecei não tinha, mas hoje tem estudos mostrando que ela atua no sistema GABA e por isso que ela induz ao sono REM, é para relaxamento profundo, né? Outra coisa que ela é maravilhosa é para regeneração da pele. Então, eu sempre falo pro pessoal, você já pensou fazer um cremezinho para você dormir à noite? Você colocar ali um pouquinho de creme neutro, umas gotinhas de lavanda, usar no seu rosto, ela vai estimular a produção de colágeno e ainda vai atuar fazendo o quê? Vai ajudar você a relaxar e a dormir bem. Então, você faz um cosmético inteligente com a sua lavanda, né? Maravilhoso aquilo ali. Outro que eu amo é o lemon, que é o limão siciliano, usado, gente, o limão, ele tem potencial adstringente e litolítico. O que que é isso? Ele faz limpeza e desmancha cálculos, tá? Então, ele é ótimo para você usar para quem tem muita gordura no fígado, colesterol alto, esses cálculos renais, em vesícula, você pode estar usando o lemon para isso. E o hortelã-pimenta, que para mim ele é o, assim, o top das galáxias. Tem alguém aqui que não gosta de hortelã-pimenta? Quem gosta de hortelã-pimenta? Mais fácil eu perguntar isso. Né? Todo mundo, né? A terra ama hortelã-pimenta. Por quê? O hortelã-pimenta, ele abre as vias aéreas, ele te ajuda a respirar melhor, ele limpa, né, as vias aéreas para você melhorar a sua respiração. Os atletas têm utilizado bastante, por quê? Nessa abertura das vias aéreas, você consegue absorver mais oxigênio, então você acaba tendo mais oxigênio circulando no seu sangue e com isso a sua performance muscular ela melhora também. Então eles melhoram o tiro, a corrida, tá? Também é bom para resfriar o corpo, então para febre, calorão de menopausa, para boca fedida, ele também é bom, tá? É por isso que eu gosto de fazer até o meu enxaguante bucal com o guarde ele, porque ele é muito bom para isso. Queimação de estômago, ele também ajuda. E posso dar uma dica para vocês? Esses três óleos juntos, lavanda, limão e hortelã-pimenta, sabe o que que eles formam? Um antialérgico natural. É um antihistamínico natural. Isso aí, para quem tem muito problema de alergia, inclusive, isso é o Triise, né? Antigamente não existia o Triise, era isso que a gente usava, tá? Aí a gente tem ainda, né, nesse kit, a melaleuca, que é, na verdade, é um óleo essencial, gente, que ele foi estudado lá na Austrália, lá nos anos 1950 e pouco, porque estava tendo a guerra, e aí os aborígenes, durante a guerra, usavam as folhas da melaleuca para tratar as feridas dos soldados porque ela fazia limpeza e ela tinha efeito bactericida, tá? Para evitar contaminação através de bactérias. Então, ela é um antibiótico natural, mas ao mesmo tempo ela é fungicida e ela é antiviral. Tá? Então é um poder incrível que ela tem para todos esses problemas de pele, herpes, dermatite, mas você pode usar também, por exemplo, uma otite, dor de garganta, tá? Conjuntivite, passar ao redor do olho, tá bom? Aí nós temos outro óleo nesse kit que eu gosto bastante, né? Que é o nosso maravilhoso frankincense. Frankincense, olha para vocês verem, quando eu comecei do Terra, eu lembro que o Dr. Hill, numa palestra que ele veio, ele falou o seguinte: na dúvida, usa frankincense, tá? Ele falou exatamente isso. Frankincense ele faz bem desde o recém-nascido até quem está lá no leito de morte. Ele é ótimo para qualquer pessoa, não importa a idade, não importa a condição física, ele não faz mal para ninguém. Ele é o óleo que Jesus Cristo ganhou quando ele nasceu. Ele nasceu, os reis magos foram lhe visitá-lo e levá-lo incenso, mirra e ouro para ele. O incenso não era óleo, era resina. Mas, olha, outro dia, o meu sobrinho, que ele é formado em medicina, está fazendo residência de oncologia na Unifesp, ele termina agora no final do ano. Ele mandou mensagem para mim, acho que foi em fevereiro ou abril, nem me lembro agora. Mas ele mandou mensagem: tia, olha o que eu achei aqui. E ele mandou um estudo para mim, feito com frankincense de regressão de câncer de pele, tá? E ele mandou esse estudo. Então, para vocês verem que coisa incrível como os óleos estão sendo estudados. Então, ele é altamente regenerador celular. Além dele proteger as células saudáveis, ele ajuda que as células doentes morram. Então, ele é um óleo para você estar usando com constância. Copaíba, o que que eu vou falar da copaíba? A nossa copaíba é extraída aqui na Amazônia.
Ano que vem a gente vai ver lá, né, Sam? De novo, eu já vi uma vez, a Sam vai ver agora. Eu, a primeira viagem de incentivo da Doterra foi para a Amazônia, gente. Eu tava lá, eu já sou velha, sou um dinossauro já, né? E eu tava lá, fui ver a extração, agora nós vamos ver de novo. A nossa, só que sabe qual é a diferença da nossa Copaíba? Deixa eu explicar uma coisa para vocês que às vezes as pessoas não sabem. A nossa Copaíba, ela é um blend de copaíbas. São 4 espécies de copaibeiras que formam o nosso óleo essencial de copaíba. Por isso que o índice de beta-caroteno dela é muito maior do que os outros óleos essenciais de copaíba, tá? Ela, mais de 56% da nossa copaíba, ela é composta com beta-caroteno, que é justamente aquele constituinte químico responsável pela desinflamação do corpo, por equilibrar o corpo, pela homeostase celular, tá? Eu tomo copaíba desde 2017, todos os dias, 2 gotas sublinguais de manhã, todos os dias. Nunca fiquei sem, tá? E eu atribuo muito de toda essa minha saúde maravilhosa a isso, porque eu não fico doente, eu já falo isso. O pessoal dá risada de mim, que ela fala, sua saúde é... Eu falo, minha saúde é perfeita, todo mundo dá risada, mas ela é mesmo, eu não fico doente. Bom, agora o que que a gente tem que falar? Já falei de copaíba, frankincense, limão, lavanda, peppermint, melaleuca. Vamos falar de alguns mix. Tem algum ainda que eu não falei? Fala do Hum, balance, que eu acho que o ser humano não está balance já é mix, precisando né? de Então, vamos balance, começar né, nos amiga? mix. Mas o balance, Sam, eu não sei se a gente precisa falar, porque o balance, ele é um óleo essencial que é para equilíbrio, né, emocional. Mas hoje em dia ninguém está precisando. Aqui nessa sala eu acredito que ninguém Não, precisa de aqui equilíbrio. nessa sala ninguém precisa, a gente é tudo equilibrado, tá? Mas lá E nem deve, e nem deve conhecer ninguém que está precisando de equilíbrio. Eu tenho certeza que não, né? Ah, lá, é o tangerina que o Celso falou. Então, o balance, gente, ele é um mix, porque é o seguinte, a Doterra, ela tem um corpo de médicos, cientistas e botânicos que trabalham juntos para estudar o que planta misturada com o que planta beneficia determinadas situações, tá? Então, todos os mix da Doterra, a gente, são estudados por médicos, cientistas, botânicos. Aí vem um povo, Zé Ruela, que não estudou nada, para falar que o mix é perigoso para fulano de tal, entendeu? Quando tem um corpo de gente formado até em Harvard falando que o negócio pode ser usado, aí pega uns barata de tonta que Mas tem aí é aqui. fácil, é só perguntar para a pessoa, fulano, você come salsicha? Se a pessoa É, falar que sim, você já, né, já deixa para já lá. ignora já. Então, esses mix de óleos essenciais são muito estudados, gente. Você pode ter total segurança de usar. Então, ele é um mix muito utilizado para isso, aterramento. Por isso que as mães de crianças autistas usam muito nas crianças autistas, porque ele faz esse aterramento, tá? Mas ele é bom para isso, para você aterrar, trazer para o presente. TDAH também é muito bom, balance. Tangerina, que o Celso falou, gente, tangerina para mim é o sol na garrafa. Abriu, o sol explode na nossa frente. Aliás, a minha mistura predileta para começar o dia é peppermint com tangerina. Isso fica do lado do meu criado e todos os dias, quando eu levanto da minha cama, é a primeira coisa que eu faço antes de eu dobrar o joelho para orar. Eu pingo na minha mão, faço assim e inalo, porque isso me impulsiona, isso me, sabe, me traz alegria. Não tem como a pessoa ter mau humor com isso daí. Tangerina, gente, ela produz, ela ajuda você a produzir ocitocina, endorfina, dopamina, serotonina, que são hormônios de bem-estar e prazer, tá? E também é ótima para o sistema gastrointestinal. Ela é muito boa para o intestino, tá bom? Outro mix que eu amo é Zengest. Não saio sem Zengest na bolsa, porque ele é um mix para quê? Para problemas intestinais. Então, se você tem intolerância a glúten, intolerância à lactose, se você tem problema, por exemplo, síndrome de Crohn, síndrome do intestino irritável, gente, gastrite, azia, má digestão, o Zengest, ele tira com a mão. Para mim, ele tira com a mão. Eu tenho uma experiência muito forte com o Zengest. Uma vez eu fui fazer reunião no Rio Grande do Sul, e aí eu fui comer depois, mas como eu comi já era de noite, eu acho que aquilo pesou, sabe? A gente comeu um camarão com muito creme de leite, eu acho que aquilo pesou. Eu fiquei passando mal, gente, mas eu passei mal. Cheguei no hotel sozinha, passando mal. Nossa, eu lembro que eu catei o Zengest, eu pinguei esse na minha mão, passei aqui e pinguei umas gotas na boca. Deitei na cama e só fiz assim: Pai Celestial, por favor, ajuda a passar esse troço rápido. Mas, gente, foi 5 minutos, aquele negócio horroroso sumiu de mim, aquela coisa horrorosa que eu É, tava. Zengeste já me salvou algumas vezes também. Amo. Não, não dá para sair sem aquilo. Não dá. Se você está saindo sem na bolsa, vocês estão correndo sérios riscos de vida, tá? Tem que andar com ele na bolsa.
Aí outro mix que eu amo é On Guard. On Guard, para mim, ele é muito versátil. Eu uso ele na minha casa para limpeza, eu uso para fazer meu enxaguante bucal. O On Guard hoje eu tomo até as cápsulas dele, eu tomo 2 cápsulas todo dia, principalmente nessa época do ano. Essa época do ano eu tomo 2 cápsulas todo dia. Começa abril, até agosto eu tomo 2 todo dia, porque eu não quero ficar nem com conjuntivite, nem com gripe, que todo mundo fica aí melecado. Então eu tomo isso daí todos os dias. O OnGuard, a principal função dele é fortalecimento do sistema imunológico, mas ele é extremamente bactericida, porque ele tem tanto cravo quanto canela, que são fenóis, tá? Então, ele é muito bom para todas as questões que envolvem bactérias, infecções bacterianas, você pode estar usando o OnGuard também. Outro mix que tem no kit que eu amo é o Deep Blue, que tem kit que vem com ele na forma de pomada, outro na forma de óleo. É um mix de óleos essenciais para dor. Ah, dor nas costas, artrite, artrose, fibromialgia, cervicalgia lá. É o creme de corpo do meu marido. Meu marido cheira de Deep Blue, tá, gente? Porque ele vai pra academia, vai pro jiu-jitsu, taca creme de corpo. Assim, toma banho, taca. É assim, meu marido cheira de Deep Blue, entendeu? É o cheiro do meu marido. Quando eu conheci, cheirava Polo Sport. Agora ele cheira de Deep Blue. Mas tá tudo certo, que agora eu gosto do cheiro de Deep Blue. Mas é um creme para isso, ele é para dor, tá? É para isso que serve o Deep Blue. E o outro mix que a gente tem é o Brief, que as pessoas criam uma celeuma enorme. Ah, não pode usar em criança porque tem peppermint, porque tem mentol, porque é isso, porque é aquilo. Só que como ele é uma mistura de óleos essenciais que misturam constituintes químicos, que eles tiram os efeitos danosos dos constituintes químicos, que é as cetonas e o mentol, que fazem mal para as pessoas que eventualmente têm epilepsia, coisa assim, e fortalecem os efeitos benéficos dos álcools e dos ésteres que tem ali naquela mistura, ajudando a soltar as vias aéreas, tem efeito mucolítico, ou seja, dissolve muco. Eu gosto muito. Eu tenho até um vídeo que eu gravei, que uma vez eu postei no grupo, as meninas adoram. Eu pego, por exemplo, a pessoa está com crise de sinusite, você pega uma xícara assim, ó, põe um pouquinho de água morna, pinga 2, 3 gotinhas, pega filtro de café Melita, corta o bumbum assim, encaixa na boquinha aqui, ó, e bota seu nariz assim, ó. E você faz essa inalação. Essa mistura, por exemplo, com copaíba, gente, é tira e queda, tá? Você mata aquela sinusite, é 2 inaladas dessa, você chega mais tarde, você já não tem mais nada, tá? Então, eu falei dos 12? Nem lembro se eu já falei de tudo. Acho que eu falei de tudo, né, Eu gente? acho que sim, inclusive maravilhosamente bem. Quem gostou dessa Já aula falei da nossa amada Ariadne? Obrigada, porque não é mais do mesmo, vem com os detalhes, né, que só você realmente faz com muita propriedade. Obrigada mesmo, Ariadne. E Agora, é farmacinha ou não é farmacinha dentro de casa, Sam? uma farmacinha, amiga. Hoje eu não tenho remédio. Eu demorei um pouquinho antes de virar a chave, né? Porque a gente passa décadas, uma vida inteira, habituada a comprar remédio, a usar remédio, mas hoje eu confesso que o meu instinto, a minha natureza já foi aprimorada. Eu não vivo mais sem os óleos essenciais. E me sinto praticamente uma omissa quando eu não falo a respeito, né? E a gente leva isso para as pessoas que a gente ama, né? Eu vejo, por exemplo, meu pai, minha mãe, né, que são pessoas que já estão com idade chegando, tal, e eu vejo que a gente tem que desfazer muito essa cultura do remédio, mas depois que as pessoas começam a usar, elas falam: nossa, como que eu não pensei nisso antes? Como que não nos falaram disso antes? E É. com relação a negócio, né, Ariadne? Agora, se vocês me permitirem, quero falar um pouquinho a respeito, né? Porque eu sei que, novamente, a gente tem muitas pessoas aqui que ouviram os nossos vídeos, né, Ariadne? A gente teve as nossas vidas transformadas, né? Eu sou eternamente grata a essa ferramenta de empreendedorismo que chegou na minha vida, porque chegou no momento onde eu me sentia completamente frustrada, né? Eu conheci o marketing de relacionamento já com 40 anos de idade, né? E eu me sentia a pessoa assim, que parecia que tudo que eu fazia não ia para frente, né? Então a gente se sente cansado, vazio, né? Eu sei que muitas pessoas, né, me ouvindo falar isso nesse momento podem estar pensando a mesma coisa. E hoje, né, eu tive minha vida completamente transformada, já foram alguns milhões de reais
Ainda desejo muito por mais, né, que venham os milhões de euros, por que não? Porque a gente começa a descobrir quem a gente nasceu para ser. Então, hoje eu vou compartilhar minha tela para não perder, né, essa aula com vocês, para que vocês possam, inclusive, fazer algumas anotações, para depois, quem sabe, tirar dúvida com quem te convidou para estar aqui. Mas, para mim, é ainda uma, uma, uma surpresa falar sobre inteligência financeira, porque eu me sentia a pessoa mais improvável para falar sobre esse tema. Por quê, Sandrine? Eu gosto de dizer que existem três categorias de pessoas no planeta Terra. Aquelas que não têm tempo, quem você conhece que nunca tem tempo para nada? Eu nunca tinha tempo para nada. Nunca. As pessoas me convidavam para fazer um monte de coisa e eu fui professora de francês durante 20 anos, então nunca tinha tempo, né? E depois, a segunda categoria são aquelas pessoas que às vezes têm tempo, mas nunca têm dinheiro para nada. Quem você está se lembrando que é assim? Eu também era essa pessoa, né? E a terceira categoria, que era euzinha, que não tinha nem tempo e nem dinheiro, né? E aí, gente, eu estou trazendo algo que mudou minha vida, né? Que foi quando eu li esse livro, tá, gente? Quem ainda nunca leu esse livro, se tem um insight que você pode tirar, né, dessa noite, é isso aqui, ó. O Negócio do Século XXI, que foi escrito pelo Roberto Kiyosaki, que é um dos maiores consultores financeiros do planeta Terra. Ele é escritor famoso, né? Ele escreveu um livro que é um best-seller, Pai Rico, Pai Pobre, e foi nesse livro que eu descobri o pulo do gato, o que não tinham me contado até então, né? Que é esse quadrante financeiro, né? Então, como eu falei para vocês, eu fui empregada, eu fui gerente da maior loja Lacoste do mundo. Então, o que, que eu percebi ali muito rapidamente? Que eu trocava o meu tempo por dinheiro, eu vivia na zona de sobrevivência, eu não tinha poder de decisão, né? É onde a maioria das pessoas se encontram hoje, né? Você nunca tem tempo para sua família ou para diversão, né? Além de tempo, falta dinheiro para fazer o que você gosta, né? E a maioria das pessoas não sabe, né? O que está acontecendo de errado consigo. E aí, o segundo quadrante aí, dentro do quadrante, é o autônomo, né? Eu quis ser autônoma, eu tinha esse sonho de ser dona do meu negócio, eu tive uma grife de roupa infantil, cheguei a ter 2 lojas, e 35% da população global, né, se encontra aí nessa situação. E aí o que, que acontece? Aí a pior coisa que você pode fazer na vida, pior até do que ser empregado na minha concepção, né? É onde você vive na zona de esgotamento. Por quê? Porque você se torna escravo do teu negócio, né? Quando você tira férias, se você tira, você deixa de faturar, você não desliga nunca, você só fica pensando nos boletos, nas contas para pagar, nos funcionários, no aluguel, né? Assim? E aí eu descobri nesse livro, né, que quem está do lado direito, né, que são os donos de grandes empresas com mais de 500 funcionários, são as pessoas que estão na zona de desempenho. São aquelas pessoas que entenderam que você pode ter um sistema que trabalha por você, né? É onde você consegue ali trabalhando, gerando dinheiro. E você investe na tua empresa e ela trabalha por você. Só que se você parar para pensar como que você pode se encaixar nessa categoria, você vai perceber que você também vai depender de liquidez, capital de giro, infraestrutura, né? Então, não é fácil também. Na verdade, nada é fácil, né? E hoje, graças a Deus, viu, Ariadne, consegui, né, a duro custo, mas consegui ir para o último quadrado desse quadrante, que é quando você se torna um investidor. É quando o dinheiro trabalha por você. Mas aí, como? Se você não tem dinheiro, como que você se torna um investidor? Foi quando eu entendi o seguinte, né?
eu comecei a me fazer boas perguntas e eu fui cutucada justamente dentro desse livro. E eu quero trazer essas perguntas para vocês. Se você continuar a fazer o que você está fazendo hoje, como vai estar a sua vida daqui a um ano? Como vai estar a sua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu nunca vou me esquecer do dia em que eu comecei a me fazer essas perguntas. Outra pergunta: se você parar de trabalhar hoje, por algum motivo, quantas semanas, meses, anos de sobrevivência financeira você tem? A gente tem que encarar isso de frente. Eu vejo que ainda tem muita gente, embora já melhorou muito, que faz da questão financeira todo um tabu. Só que se a gente quer romper ciclos de escassez, é importante se fazer essas perguntas, né? Eu odiava falar sobre isso. Meu pai, me lembro que eu já estava há décadas no Brasil, ele queria falar de dinheiro, eu não suportava essa temática, porque eu me sentia péssima, né? Foi quando eu entendi também a diferença entre renda linear e renda passiva. Eu queria muito que o dinheiro trabalhasse por mim, né? Eu tenho uma referência de sucesso que é minha família, meu pai e minha mãe, mas para mim não acontecia. Por mais que eu fosse estudada, por mais que eu me dedicasse, parecia que não tinha uma luz no fim do túnel. E foi quando eu li outro livro, inclusive, né, que eu quero recomendar para vocês, que são as 16 Leis do Sucesso, do Napoleão Hill. Aqui nesse livro eu descobri que, na verdade, não tinha nada de errado comigo. Na verdade, eu só estava com o mapa do sucesso errado. E foi quando chegou para mim o conceito de escalabilidade, né? E eu quero que todo mundo entenda nessa noite o que é a escalabilidade no mundo dos negócios. É a capacidade de aumentar os processos de forma saudável, mesmo com o aumento da demanda. E isso não acontece no mercado tradicional. E é muito comum que não te contem a respeito disso, né? Então, essa live aqui, ela tem uma responsabilidade praticamente social, para você entender o que é escalabilidade, né? E eu gosto de trazer a questão do marketing direto, que é o que a gente faz na doTERRA, né? A Ariadne explicou que no começo do negócio dela, ela estava falando com as pessoas e quando ela viu, ela tinha ali US$ 1.000 para receber. Só que nem ela tinha entendido como que ela tinha gerado esse ganho. Só que depois que ela entendeu, ela acelerou. Por quê? Porque o nosso papel aqui na doTERRA não é vender óleos essenciais. Ninguém te convidou para você ser mais um vendedor de alguma coisa, onde você vai ter que ter estoque, né? Dor de cabeça, nada disso. Por quê? Porque o marketing direto, o que ele faz? A gente conecta o cliente que seja para que ele possa comprar diretamente da fábrica a preço de custo. O óleo essencial que vai fazer bem para ele. E a doTERRA nos remunera por isso. E a gente, dessa forma, tira um monte da cadeia de intermediários que no mercado tradicional vão acontecer. Então, isso é muito simples. E aí, o que acontece? Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós somos uma equipe de mais de 16 mil pessoas, né? Hoje nós temos pessoas que apenas consomem os óleos essenciais e temos pessoas que entenderam que elas podem ir paralelo ao que elas já fazem, né? A Ariadne continua advogada, né? Eu fiz isso em paralelo como professora de francês durante 2 anos, né? E você pode sim construir uma fonte de renda através disso, né? Hoje, ao desenvolver equipes comerciais desenvolvendo esse mercado consumidor, você pode ser remunerado, né? E hoje a nossa equipe, só para vocês terem uma ideia, no mês passado geramos em torno de 3 milhões de reais. E quem faz disso um negócio é comissionado por isso. Então, isso é muito legal, inclusive porque não tem limite de ganho. Você pode desejar complementar a tua renda em R$ 1.000 que seja, o que você faria com R$ 1.000 a mais por mês? O que você se permitiria? Né? E às vezes você está ali correndo, né, atrás do próprio rabo, não tem nem tempo
planejar uma viagem, uma melhor escola para o teu filho, né? Porque você não enxerga as possibilidades, e aqui é possível, né? E eu gosto de dizer também, e isso é muito, muito legal, porque eu era sabichona, né? Eu já tinha trabalhado com vendas, e aqui você não precisa saber vender, você não precisa saber empreender. Eu até recomendo que você não saiba, porque assim você começa com o pé direito, não precisa conhecer muita gente, não precisa saber de cara tudo sobre os óleos essenciais. Eu, por exemplo, não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Se eu tiver na dúvida, eu vou lá, vou me aprofundar e vou descobrir, né? E você não precisa investir alto como num negócio próprio, como num negócio tradicional. Gente, eu coloquei no mercado um dinheiro que eu tinha guardado desde os 14 anos de idade. Pergunta para mim o que, que sobrou. Sobrou nada, sobrou os olhos para chorar, né? E aqui a gente tem um plano de carreira extremamente generoso, onde você pode, como eu falei, né, complementar a tua renda com R$ 1.000, talvez se você tiver ambição com mais de R$ 3.000, R$ 7.000, R$ 10.000, o que, que faz sentido para ti? É sempre a pergunta que a gente tem que se fazer, por quê? Porque aqui é possível. Então, hoje, Ariadne e eu nos encontramos no patamar de Blue Diamond, né? Estamos trabalhando com muita determinação, né, para chegar no último patamar do plano de carreira, que é o Presidential. E qual é o ponto? Aqui ninguém chega sozinho. Como que a gente cresce? A gente cresce ajudando as pessoas que têm ambição de crescer. Então, isso é o contrário do mercado tradicional, onde tenho a máxima certeza, quantos de vocês, em algum momento na carreira profissional, sentiram que alguém puxou o tapete? Aqui ninguém vai puxar o teu tapete. Pelo contrário, a gente vai tentar cavar dentro de ti o que você nasceu para ser, porque é só assim que a gente cresce. Então, basicamente, você precisa apenas investir na tua saúde e na saúde da sua família. Isso é o que eu mais gosto na doTERRA, porque eu já trabalhei em outra empresa que era dessa mesma indústria e a gente se via, né, numa posição de ter que distribuir produto. Aqui, se você não quer vender produto, você não é obrigado. Ah, mas eu gosto de vender produto, Sam, eu posso? Você pode sim, sem problema nenhum, mas não é assim que você vai crescer, né, em termos de renda. Para você crescer em termos de renda, você vai ter que abençoar a vida de muitas outras pessoas. Então, como que a gente começa? Eu, Sandrine, comecei com este kit que vocês estão vendo aqui. Por quê, Sam? Porque eu queria conhecer tudo de cara. A doTERRA, ela é a empresa líder de mercado no ramo da aromaterapia, nos óleos essenciais, mas ela tem outros produtos. Ela tem produtos para saúde capilar, ela tem produtos de várias áreas, tudo derivado de óleos essenciais. Então, eu vim com muita sede ao pote, eu queria conhecer tudo. Então, se você tem esse perfil, se você tem essa ambição de começar com o pé direito, eu te recomendo, né, esse kit de produto, por quê? Porque ele vem abaixo do preço de custo. Então, com 6 parcelas de menos de R$ 500, você consegue, né, ter uma experiência gigante. Para mim foi muito, muito maravilhoso, mas eu quero te deixar muito tranquilo, nós temos kits para todos os bolsos, né? E a Ariadne apresentou para a gente, né, o que a gente chama de farmacinha natural, esse kit aqui que vem com os 12 principais óleos essenciais. Gente, 39% abaixo do preço de custo. 6 parcelas de R$ 126, você pode tomar a decisão, né, de transformar completamente a sua vida hoje, em paralelo ao que você já faz, né? E aqui está o pulo do gato, que é o grande diferencial da Ariadne e da Sandrine. Por que fazer parte da nossa equipe? Porque nós somos a equipe que vai te trazer uma metodologia de trabalho. Aqui não adianta nada você tomar a sua decisão apenas. Aqui você vai ter acesso a mentorias ao vivo todos os dias. A gente vai te ensinar como fazer o uso apropriado dos óleos essenciais. A gente vai estar juntinho, né, todos os dias. Outra coisa que é muito gratificante, eu honro isso, né, é o fato de ter um ecossistema positivo. Você está do lado de pessoas
que são pessoas do bem, porque aqui quem é mau caráter não prospera, tá? Pode ficar sabendo, né? É até uma lapidação natural, é um efeito colateral da do Terra, né? Por quê? Porque aqui a gente só cresce se a gente ajudar o próximo. Então, se eu puder te dar uma dica, se você realmente está vivendo um momento de inflexão, né? Se você está pensando assim, quero fazer algo para daqui a um ano poder ter uma vida melhor, tanto na saúde emocional, quanto na saúde física e, por que não, na saúde financeira, é hoje que você está diante dessa oportunidade. Por quê? Porque para ter resultados diferentes, a gente precisa fazer diferente. Foi o que aconteceu comigo em 2016, tá, gente? No pior momento da minha vida, como mulher, como ser humano, como profissional, e eu sou eternamente grata pelo sim que eu dei, porque hoje realmente eu desfruto de uma vida extraordinária. Eu tenho que me lembrar todo dia que a vida que eu tenho hoje foi a vida que eu pedi para o Criador lá atrás, né? Acabei de passar 2 meses na Europa, era o meu grande porquê, poder ter liberdade geográfica, poder estar junto do meu pai e da minha mãe, se um dia eles precisassem de mim, porque eu sou filha única, e hoje eu vivo isso, né? E eu preciso me esforçar para me lembrar que quando a gente não presta atenção, a gente deixa de vibrar na gratidão. Hoje eu postei nas minhas redes sociais sobre gratidão. Coração grato, ele nunca vai passar necessidade. Então, se isso fez sentido para ti, conversa com quem te convidou. Não acredita em nada do que a Ariadne e eu falamos, porque nós não acreditamos em nada no começo, mas fomos atrás de informações e cá estamos aqui para contar a nossa história de transformação. E não é apenas a nossa história, tá? Porque muitas vezes você vai ouvir, porque é fulana, porque é francesa, porque é advogada. Não. A gente já transformou a vida de milhares de pessoas e você pode ser mais uma delas. Agora é o seguinte, gente, tem um detalhe, ninguém sai dessa live. Por quê? Porque se você não sair na foto, né, Ariadne, eu vou contar para o povo, se você não sair na foto, você não fica rico, tá? Então O já povo da minha equipe está traumatizado com isso. O povo da minha aí equipe. é para ficar traumatizado, já coloca um coraçãozinho na tela, providencie o seu melhor sorriso, tá? Porque vai ter que sair na foto. Vamos lá, todo mundo com cara de rico, então. 3, 2, 1 e. Bora lá. Espera aí. 3, 2, 1 e. Primeira tela já. Nossa, mas que povo bonito, hein, Ariadne? Você viu? Ah, Mais minha uma filha. telinha. E 3, lá a gente atrai gente 2 e. feia. Nossa, só gente linda. Ariadne, minha amiga, muito obrigada pela companhia. Amo estar contigo, amo estar com esse povo maravilhoso. E vamos embora, porque a gente tem muito o que fazer, tá, gente? Um beijo, Bora, gente, bora, tem muita vida para mudar. bora. Beijo. Beijo.